Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o sistema excretor, tá bom? Na aula de hoje, o nosso foco é sobre a saúde desse sistema, né? Então, a saúde, principalmente aqui, focando nos rins, porque são eles a principal, né, estrutura que realiza essa filtração, que realiza a eliminação de substâncias tóxicas e indesejadas do nosso organismo, tá? Então, quando a gente fala da questão dos rins, da saúde e possíveis doenças relacionadas a esse sistema, a gente tem que lembrar da função dele. Então, a função dos rins é gerar essa manutenção do equilíbrio. Assim, ele consegue realizar uma manutenção do equilíbrio entre os fluidos do nosso corpo, então os fluidos ali, falando de água e substâncias líquidas do nosso organismo, e sobre a quantidade de sais também. Mas no momento em que ele realiza a filtragem do sangue, ele também remove resíduos sendo ali aquelas substâncias tóxicas, aquelas substâncias em excesso, substâncias que não podem permanecer no nosso organismo por determinado motivo. Desse lado aqui, a gente vê algumas imagens que representam algumas doenças ou falhas no funcionamento dos rins. Então, aqui a gente tem um rim saudável, os rins, né, 2 rins saudáveis. Aqui nós temos a representação de pedra nos rins, então a gente vê aqui essas estruturas que são, na verdade, cristais que se desenvolvem lá dentro e podem gerar alguns problemas. Nessa imagem a gente vê falha dos rins, então um rim ainda está funcionando normalmente, mas o outro ele já está apresentando ali uma certa dificuldade para realizar a filtragem do sangue. Transplante de rim, então aqui antes desse rim aqui poderia haver um outro rim que não conseguia mais realizar a filtragem, um rim que já tinha algum problema maior, que não teria mais, né, como converter a situação, então acabou sendo melhor fazer um processo, né, de transplante. Aqui embaixo, uma situação onde ocorre um abuso alcoólico, então um consumo excessivo de álcool. O álcool ele interfere no funcionamento dos rins, então acaba gerando uma produção muito maior de urina, isso acaba demandando mais, né, dos rins para conseguir realizar essa função. E doenças renais, que existem, né, várias doenças, e aí elas podem acabar gerando uma redução no funcionamento dos rins, beleza? Mas existem vários fatores que podem gerar algumas dessas situações. Então, principalmente situações que interferem na morfologia, né, na estrutura física mesmo dos rins, como aquelas que acabam influenciando de alguma maneira o funcionamento dele, podendo reduzir o seu funcionamento. Como, por exemplo, infecções. Então, processos de infecções podem acabar de alguma maneira inibindo ou dificultando a filtragem do sangue. Efeitos colaterais de medicações que também podem acabar inibindo. Ou então, dano ou tumor. Danos, eles são literalmente uma ferida, né? Uma mudança morfológica aqui na estrutura do rim, podendo ali ter destruído diversos néfrons e dificultando, consequentemente, o processo de filtração do sangue. E também tumores, que podem, dependendo ali da região onde ele se alojou, ele pode acabar bloqueando ali o funcionamento de determinados néfrons e dificultando também o processo de filtragem do sangue, tá? Nós vamos começar, então, falando sobre a insuficiência renal. Então, a insuficiência renal, ela é qualquer situação na qual a capacidade dos rins de realizar a filtragem do sangue é reduzida. Ela pode simplesmente ser reduzida ou ela ir diminuindo cada vez mais. E aí a pessoa, consequentemente, acaba produzindo menos urina, acaba tendo mais substâncias tóxicas, substâncias indesejadas se acumulando no seu organismo. Isso é um processo perigoso, tá bom? E aí o que acontece? Quando a insuficiência renal ela vai se agravando, quando chega num ponto onde não é mais possível restaurar a função dos rins, acaba sendo necessário realizar a diálise. O que é
o que é a diálise, tá bom? A diálise, ela é qualquer processo que tenha como objetivo retirar essas substâncias tóxicas do nosso organismo, tá bom? Existe também, e aí existem dois principais mecanismos para fazer essa diálise. A hemodiálise, então, ela é um processo onde o sangue está relacionado. Então, o processo de diálise vai envolver o contato ali com o sangue, tá? Na hemodiálise, ela é um processo que precisa ser realizado em hospital. Por quê? Nesse processo, o sangue da pessoa vai ser direcionado para essa máquina aqui, e essa máquina vai ser responsável por filtrar o sangue, retirando as impurezas, e depois desse processo vai ser responsável por devolver o sangue para o corpo da pessoa. Então, como nesse processo existe um equipamento que entra literalmente ali no vaso sanguíneo da pessoa para conseguir retirar o sangue e depois vai devolver todo esse sangue para o corpo, é extremamente necessário evitar qualquer tipo de infecção. Então, precisa ser um ambiente extremamente esterilizado para evitar que infecções possam acontecer nesse momento. Até porque pessoas que precisam realizar hemodiálise estão, consequentemente, mais fracas, tá? Então, o seu sistema imunológico pode estar mais fraco e determinada infecção ali no seu organismo pode ser muito mais perigoso do que numa pessoa que está saudável, ok? Então, esse processo precisa acontecer no hospital. E aí, a frequência com que ela tem que fazer esse processo de hemodiálise varia do nível ali em que a sua insuficiência renal está, beleza? A diálise peritoneal, ela é um pouquinho diferente porque ela não entra em contato diretamente com a corrente sanguínea do indivíduo. Essa diálise ela acontece numa região chamada peritoneal, que é uma região aqui no abdômen. Então, existe aqui na região abdominal uma cavidade chamada cavidade peritoneal. E é justamente nessa cavidade onde vai ocorrer a absorção aqui, ó, de substâncias que precisam ser eliminadas e devolvendo a substância já uma substância benéfica para o organismo, ok? Então, a hemodiálise é um contato direto com o vaso sanguíneo, ela tem um risco muito maior de infecção, por isso ela precisa ocorrer em regiões esterilizadas. Em ambientes esterilizados. Já a diálise peritoneal, ela pode acontecer, por exemplo, o tipo de hemodiálise que acontece até na casa da pessoa. Então, às vezes, tem algum idoso que precisa passar por esse processo, e aí ele acaba realizando esse processo na sua própria casa, não precisando, né, se locomover até o hospital, mas é um processo que ele precisa acontecer com uma frequência maior do que a hemodiálise, tá bom? Cálculo renal. O cálculo renal, ele é o surgimento dessas pedrinhas aqui. É o que é mais conhecido pra gente como as pedras nos rins, tá? Mas, na verdade, eles são cristais. Então, são cristais de algumas substâncias que estavam em excesso ali no sangue e que a falta de água, ou seja, uma menor disponibilidade de água para ficar ali nessa urina, faz com que elas consigam se agrupar com uma maior facilidade. Então, a água ela iria diluir a substância, dificultando a formação desses cristais, mas a redução na quantidade de água aumenta a chance desses cristais surgirem, tá bom? Mas é importante a gente lembrar que não é apenas o baixo consumo de água que pode gerar o surgimento desses cristais. É claro que o bom consumo de água, consumir água nos níveis recomendados diariamente, é um ótimo fator para evitar que esse processo aconteça. Mas alguns fatores, como por exemplo, alterações anatômicas nos rins, predisposição genética, o baixo consumo de água e o alto consumo de proteína animal e de alimentos ricos em sódio aumenta a possibilidade desses cálculos renais surgirem, tá bom? Esses cálculos renais, eles são formados principalmente por esses três componentes aqui.
A maioria é formada por excesso de cálcio, mas também boa parte é formada por excesso de ácido úrico e excesso de sódio, tá bom? Por isso que evitar alimentos extremamente industrializados, né, aqueles salgadinhos e, por exemplo, miojo, que são alimentos com uma grande quantidade de sódio, evitar eles é bom também para evitar a formação desses cálculos renais, ok? Mas e agora? Formou o cálculo renal? Como que faz para tirar? Como que faz para resolver esse problema? Existem dois métodos mais utilizados para retirar esses cálculos renais. Então, primeiro, vai depender também do tamanho desse cálculo renal, o tamanho desse cristal. Se esse cálculo renal ele ainda estiver pequeno, algumas medicações podem ajudar a pessoa, né, a evacuar naturalmente, a retirar naturalmente, o próprio organismo vai produzindo a urina e empurrando esse cristal, sem precisar de nenhuma intervenção cirúrgica, por exemplo, tá bom? Então, dependendo do tamanho, pode ser retirada naturalmente. Agora, se já tiver muito grande, existem esses dois processos aqui que ajudam a retirar. Esse primeiro aqui, ó, é um processo no qual se utiliza ali, ó, um ureteroscópio, onde esse ureteroscópio, ele é inserido na uretra e ele segue aqui, ó, ao longo da bexiga e encontra a abertura do uréter, tá bom? Ele vai seguir ali ao longo do uréter, ele tem uma câmerazinha junto, então o médico vai vendo por onde está percorrendo até encontrar o cálculo renal. E aí ele pode vir com essas estruturinhas aqui, ó, segurar esse cristal e conseguir puxar ele, tá bom? Só que dependendo do tamanho, não dá para puxar, senão ele vai acabar ferindo toda a estrutura por onde tiver que passar, tá bom? Então, esse ureteroscópio, alguns também vão possuir um laserzinho, que consegue ir ali quebrando o cálculo, né? E conforme vai quebrando, ir retirando ele e evitando ferir ainda mais as estruturas, né? Por onde ele precisa passar. Esse segundo aqui, ele utiliza ondas de choque, tá bom? Então, a pessoa ela vem, fica numa máquina, na maca, né? Tem esse equipamento aqui que ele consegue direcionar choques mais focados justamente nesses cristais. E aí, esses choques, eles acabam quebrando os cristais, deixando eles cada vez menores. E aí, deixando esse cristal bem fragmentado, em pedaços bem menores, a pessoa consegue naturalmente retirar esses fragmentos, tá bom? Então, conforme vai produzindo urina, o próprio líquido ali, né, a própria urina vai empurrando esses fragmentos e acaba sendo retirado no momento de urinar, tá bom? Então, existem esses dois processos. Agora, se já tiver numa situação mais drástica, esse cálculo renal já estiver muito grande, aí acaba sendo necessariamente, precisando, né, necessariamente fazer uma intervenção cirúrgica, tá bom? Por que é tão importante retirar esses cálculos renais antes de precisar dessa intervenção cirúrgica? Porque dependendo do tamanho com que esse cálculo renal estiver, ele pode literalmente bloquear a passagem. Se ele bloquear a passagem, conforme os rins, né, da pessoa vai produzindo a urina, ela vai se acumulando ali. Então, é extremamente importante evitar que ele bloqueie. Então, conforme ele bloqueia, vai enchendo de urina, e aí ele precisa liberar essa passagem, tá bom? Então, é importante evitar que esse bloqueio aconteça. Infecção urinária. A infecção urinária ela acaba sendo mais comum em mulheres por questão anatômica. Então, as mulheres elas possuem uma uretra de até 1/3 menor do que a uretra dos homens. E a abertura da uretra fica mais próxima da abertura anal, tá bom? Então, isso faz com que bactérias do trato intestinal tenham um acesso mais facilitado para o sistema urinário, né? Para a uretra, conseguindo chegar ali nessa região. Então, ele é mais comum em mulheres por causa dessa questão anatômica
E as infecções urinárias podem acontecer por diversos micro-organismos, mas o mais comum é a Escherichia coli, tá bom? Essa bactéria, ela é uma bactéria de sistema digestório, tá bom? É uma bactéria extremamente presente no trato intestinal. Então, essa acaba sendo a bactéria mais comum presente nos casos de infecção urinária. Dependendo da região que essa infecção está acontecendo, ela pode receber 3 nomes. Então, ela pode ser chamada de uretrite, caso ela atinja apenas a uretra. Então, se ela chegou ali apenas no primeiro caminho, e aí está causando uma infecção naquela região. A cistite, ela atinge a bexiga e ela acaba causando uma necessidade de urinar maior, então a pessoa sente mais vontade de urinar, mas acaba urinando muito pouco em cada uma das vezes que ela vai ao banheiro. E a pielonefrite, que é a mais grave de todas. Por quê? Porque é uma infecção que já atingiu os rins. Ou seja, as bactérias chegaram na uretra, conseguiram passar pela uretra e chegar na bexiga, chegaram na bexiga, conseguiram encontrar a passagem lá do uréter e subir até os rins. Então, a pessoa ali ela já está em contato com essa infecção por um tempo maior. Antes mesmo de ocorrer essa polionefrite, ela provavelmente já teve alguns sintomas da cistite, né, que é a infecção da bexiga, e ela acaba sendo a mais grave porque ela pode realmente interferir no funcionamento dos rins, tá bom? Então é importante tomar cuidado com essas infecções, ok? E a relação aí entre os rins e o álcool. O consumo de álcool, ele pode gerar uma diurese excessiva. O que é a diurese? É a produção de urina e a necessidade de urinar, né? Só que o consumo de álcool, ele interfere lá no hipotálamo, que é a estrutura que produz o ADH, né? Lembra que o ADH é produzido pelo hipotálamo, mas ele é armazenado na hipófise e quem controla a liberação desse hormônio é a própria hipófise. Mas quem produz é o hipotálamo. Então, quando a pessoa consome álcool, esse álcool ele atinge o hipotálamo atuando como inibidor. Então, ele inibe a produção do ADH. Quando ocorre a redução dos níveis de ADH no nosso organismo, consequentemente, vai haver uma maior produção de urina, tá? E essa maior produção de urina é justamente o aumento na diurese. Então, a pessoa ela começa a urinar muito mais do que ela urinaria normalmente, tá bom? Então, conforme a pessoa ela vai tendo, né, esse abuso no consumo de álcool, né, caso esse abuso aconteça, ela vai exigir muito mais do funcionamento dos rins, tá bom? Isso pode acabar gerando uma dificuldade ali desses rins atuarem corretamente, tá? Então, o mais importante da gente observar nessa questão da saúde dos rins é que a água é um componente extremamente importante. Então, por exemplo, aqui nos casos de infecção urinária, ao tratar dessa infecção, vai ter, né, o consumo de medicamentos, mas o consumo de água, um grande consumo de água, ajuda a pessoa a fazer essa limpeza no percurso, né, dos rins, do uréter, da bexiga e da uretra, ajudando aí a eliminar essas bactérias. No cálculo renal, o consumo correto de água ajuda a evitar que esses cristais se formem. Então, é extremamente importante a gente lembrar desse consumo correto de água e evitar o consumo de substâncias que possam interferir no funcionamento dos rins e dificultar a sua ação, né? A sua função de filtrar o nosso sangue, tá bom?